E aqui a aula que nem todos gostam, não pela aula, mas nem pelo conteúdo, mas sim porque a gente precisa pagar, né? Que são algumas taxas. Você vai ver que são 3 taxas bem tranquilas de entender, beleza? Bom, a gente tem primeiro a taxa de administração. Taxa de administração, o nome já diz, a taxa do administrador. É a taxa que vai ser como se fosse o salário dos integrantes dentro de um fundo de investimento, tá? Então tem que pagar o salário do administrador, do gestor, do custodiante e tudo mais, o auditor independente, né? Enfim. E aí precisa ter da onde né? É a taxa do administrador, a taxa de administração, na verdade, né? Eu vou até escrever direito aqui, administração, fica melhor. Administração. Bom, a taxa de administração, ela é expressa ao ano, então vai lá. O fundo tem 2% ao ano, porém, ela é calculada e deduzida diariamente, tá, pessoal? Então, todo dia útil, né? Então, a gente tem 252 dias úteis no nosso país, vai ser calculado e deduzido um percentualzinho ali da sua conta, da sua cota, né? Do valor aí que você tem de investimento, ok? Fábio, mas por quê? E não é cobrado igual o imposto de renda só no resgate? Porque, a taxa de administração não é para receita, a taxa de administração é do administrador. Então, vai que você queira sair antes, aí você deixa um calote lá. Então, por isso que é calculada deduzida diariamente, beleza? Bom, outra taxa também muito importante é a taxa de performance. A taxa de performance é basicamente assim. O gestor chega lá e fala para você, cara, a gente é um fundo ativo, somente fundos ativos pode cobrar, tá bom? E alavancados também, né? Vou colocar aqui só ativos. Bom, a ideia é passivos, né? Passivos não podem. Então, passivos eu vou escrever aqui de vermelho e fazer um X. Passivos não cobram taxa de performance. Por quê? Porque o passivo ele vai apenas acompanhar o benchmark, ele não vai superar, então não tem uma performance por trás, tá bom? Então essa é a grande sacada. O gestor chega lá e fala para o cotista, a gente é um fundo ativo, a gente espera em média superar 10% do benchmark, tá bom? Essa é a nossa premissa. Porém, olha só que bacana, o que você acha de se eu superar 15%, você me dá uma remuneração maior? Nós dois saímos ganhando, você porque ter um rendimento maior e eu porque estou recebendo um valorzinho aí de performance, tá? Então, basicamente essa ideia, tá? É quanto o fundo rendeu acima do benchmark, tá? Essa é a grande sacada. A taxa de performance, ela tem uma esfera de cobrança que é semestral, tá bom? Então, a cobrança da taxa de performance é semestral. E a metodologia utilizada para o cálculo é chamada de linha d'água. O que é linha d'água? Linha d'água é como se fosse, vamos desenhar um gráfico aqui. Aqui tem o rendimento, vamos supor que seja um rendimento constante, tá? Nesse exemplo. E em cima, esse rendimento é o benchmark, tá? Vou escrever aqui, BM, benchmark. E em cima eu tenho o fundo. Deixa eu colocar aqui, eu tenho o fundo. Maravilha, olha aqui está tudo constante, né? A linha d'água é uma linha que fica acima aqui do benchmark. E aí, só vai ser cobrada a taxa de performance se a nossa linha vermelha, que é a linha de rentabilidade do fundo, superar a linha amarela, que é a linha d'água, beleza? Então, vamos supor, nesse determinado momento aqui, superou, ficou aqui acima e caiu. Então, tudo isso daqui vai ser contabilizado para a cobrança da taxa de performance. Num segundo momento, o fundo veio aqui e voltou. Fábio, é cobrado de novo sobre esse valor aqui, ó? Deixa eu colocar aqui, ó, sobre esse valor que superou essa taxa? Aí a resposta é não. Por quê? A linha da água, ela não, a taxa de performance, ela não permite que seja cobrado taxa de taxa de performance sobre rentabilidade que já foi atingida, tá bom? Então a ideia é, só vai ser cobrado uma nova taxa de performance
se a rentabilidade superar essa linha aqui, beleza? Então, se aqui vir aqui, por exemplo, a gente vai cobrar sobre isso que superou a antiga linha da água, tá? Então, a gente tem sobe a régua, né? Então, a linha amarela passa a ser aqui, sobe-se a régua. Essa é a grande sacada, tá bom? Só pode ser cobrado em fundos ativos e alavancados, cobrança semestral, e a gente não pode ter incidência de mesma taxa de performance sobre a mesma rentabilidade. Ah, rendi aqui até que minha linha d'água é 10%, rendi no mês até 15%, outro mês caiu e outro mês foi para 14%, esse 14% não é cobrado esse 5% aqui. Se no outro mês for para 20%, é cobrada a diferença de 15 para 20. Sim, é a diferença aqui de 5%. E assim por diante, tá bom? Para cada vez mais os gestores estarem querendo ter mais rentabilidade, fazendo novas estratégias para remunerar todo mundo. Beleza. Além disso, você precisa saber, bem fácil, a taxa de ingresso e a taxa de saída. Essas duas taxas, elas não são tão usuais, tá bom? Devido à alta concorrência aí que a gente tem atualmente, elas não são tão cobradas. A taxa de ingresso é a taxa que você paga quando entra no fundo. E a taxa de saída é quando você sai do fundo. Simples assim, tá? Mas daí veio várias corretoras, várias concorrências e essa taxa tem sendo cada vez mais usual. Beleza? Então, basicamente é isso. Perguntinha aqui de prova com relação à taxa de performance de um fundo. É a taxa expressa ao ano e cobrada deduzida diariamente, não aqui é de iniciação. Todos os fundos ativos cobram taxa de performance. Não! Olha só que pegadinha. Todos os fundos ativos cobram. Não, todos os fundos ativos podem cobrar. Não necessariamente que sempre vai cobrar, tá bom? Um fundo passivo pode cobrar taxa de performance? Não pode, porque não vai superar o benchmark. Somente fundos ativos pode cobrar, sim, exatamente, é a mais correta dentre essas alternativas, beleza? Então, tamo junto aqui, a alternativa para nós é a alternativa D. Lembra todos os conceitos bem simples, bem molezos para você e até a próxima.